Agora, vamos pensar no diagrama de Linus Pauling. Antes de entrar no diagrama propriamente, eu preciso voltar, dar alguns passos atrás. Vocês lembram do modelo de Bohr? Modelo atômico de Bohr. Vocês lembram disso? Os modelos atômicos. Dalton, a bola de bilhar, esfera maciça indivisível. Thomson, o pudim de passas, eu prefiro panetone. Elétrons de carga negativa incrustados numa esfera maciça de carga positiva. Rutherford, essa esfera maciça de carga positiva existe, só que os elétrons não estão incrustados, eles estão girando ao redor. Bohr, esses elétrons não estão girando ao redor de maneira desordenada. Eles têm órbitas circulares definidas e eu tenho níveis de energia. Ó, eu tenho aqui o núcleo, a eletrosfera, está aqui o elétron girando ao redor. Então, o elétron que está aqui, ele absorve energia. Quando ele absorve essa energia, ele se afasta para um nível mais externo. Ele fica, por ter excesso de energia, ele fica instável. E quando ele volta, ele libera essa energia. Então, para o Bohr, a energia dos elétrons dependia da distância que ele se encontra do núcleo. Eu vou repetir. Para Bohr, a energia de cada elétron dependia de qual a distância ele se encontra do núcleo. Elétrons que estão próximos do núcleo são mais estáveis, portanto, têm menos energia. Elétrons mais afastados do núcleo têm maior distância, são menos estáveis, portanto, maior energia. Esse aqui foi o Bohr. O que um outro carinha falou, um outro carinha chamado Sommerfeld. Ele propôs que a energia de um elétron não depende somente da distância, mas também do tipo de trajetória. Ou seja, nós temos aqui o núcleo, os elétrons girando ao redor, então ele pode escrever uma órbita circular ou elíptica. A contribuição do Sommerfeld foi justamente para falar que a energia de um elétron não depende somente da distância que o elétron se encontra do núcleo, mas também do tipo de trajetória que esse elétron tem. Ok? Se vocês forem lembrar, vamos puxar para cá. Ó aqui, os formatos dos orbitais. Isso quer dizer que um orbital S tem energia diferente de um orbital P, que tem energia diferente de um orbital D. Gente, existem cálculos, como eu disse, a partir das funções de onda, mas eu quero que vocês me digam o seguinte, olhando o formato dos orbitais, intuitivamente, o que vocês deduzem? Partindo do pressuposto, eu estou comparando orbitais diferentes de uma mesma camada, ok? Então, a distância média desse elétron do núcleo é a mesma. Qual vocês acham que tem energia maior? Um elétron num orbital S ou um elétron num orbital P? Então, é meio intuitivo que uma órbita mais simples, um orbital mais simples, vai ter uma energia associada menor. Tranquilo até aí? Vamos soltar um elétron no átomo. Tem espaço disponível na terceira e na quarta camada. Para qual camada ele vai? Para a terceira ou para a quarta? É bom ter um cuidado, porque quando a gente começa a falar, no começo, do jeito que eu falava, do jeito que eu explicava, quando eu comecei a dar aula disso, dava a impressão que o elétron era um ser animado que tinha vontade própria, mas não, assim como solta uma pedra, ela cai. Não é porque ela escolhe, é porque a tendência é natural dela. Tá? Então é a mesma coisa. Vamos pensar então, se tem como opção entre aspas, né? Se o elétron tem como opção a terceira e a quarta camada, para qual camada ele vai? Para a terceira. Mesma lógica aqui, gente. Se tiver orbital vazio, um orbital S e um orbital P da mesma camada, para qual ele vai? Para o orbital S ou para o orbital P? Então a gente já chega à conclusão de que, primeiro, camada, quanto mais perto do núcleo, mais estável vai ser o elétron. Se eu comparar os tipos de orbital, ou seja, os subníveis, quanto mais simples é esse orbital, menor a energia. Então, o orbital S tem menos energia que o P, que tem menos que o D, e o F tem mais energia do que todos esses. Mais perto, menos energia. Orbital mais simples, menos energia também. São esses dois fatores, ok? Isso vem da onde? Aqui, ó, Sommerfeld. A energia do elétron depende de dois fatores, da distância que ele se encontra do núcleo e do tipo de orbital.